Vamos lá então, dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 33 do livro de Gênesis, versículos de 1 até o 20. Nós vamos estudar hoje. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 33 de Gênesis para darmos continuidade ao nosso estudo. Nós vimos o ponto central do capítulo 32, no estudo anterior, no qual Deus muda o nome de Jacó para Israel. E aí nós temos então o povo eleito, o povo de Israel, a partir daí. Ok? Então, agora nós vamos estudar o capítulo 33, no qual nós vamos ver o encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Então vamos fazer a nossa leitura tranquilamente, sem pressa, para depois podermos estudar o capítulo, então, os itens mais importantes do capítulo e extrair dele uma mensagem espiritual, que é a intenção da Bíblia. É dizer para nós a mensagem de Deus. Ok? Vamos lá então? Leitura do capítulo 33 de Gênesis. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel, as duas servas e as duas servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus, e por último Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes, antes de se aproximar do seu irmão. Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estas que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve a Deus dar ao teu servo. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Lia, com seus filhos, adiantaram-se por sua vez e prostraram-se. E, enfim, José e Raquel prostraram-se também. Esaú disse: que significa todo esse acampamento que encontrei? Disse Jacó, para ganhar o favor de meu senhor. Esaú disse: possuo muitos bens, meu irmão. Guarda o que te pertence. Ó, suplico-te, replicou Jacó, se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus, e me fizeste bom acolhimento. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores, e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse: partamos, ponhamo-nos a caminho, eu te precederei. Jacó disse-lhe: tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados, e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Que o meu senhor vá,
pois, adiante de seu servo. Eu seguirei devagar, ao passo do rebanho que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa de meu senhor em Seir. Permita-me ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó. Basta-me ter achado graças aos olhos do meu senhor. No mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Jacó partiu para Sucote, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para o seu rebanho. Daí o nome de Sucote, dado a esse lugar. De volta de Padã-Arã, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia armado sua tenda. Levantou ali um altar, ao qual chamou El, Deus de Israel. Então, nós concluímos assim a leitura do capítulo 33 de Gênesis e vimos o marcante encontro entre os dois irmãos. Jacó temia pela sua vida por esse encontro. Nós vimos no capítulo anterior que Jacó ficou preocupado com esse encontro. Porém, acontece da melhor maneira possível e Jacó se surpreende também com isso. Então nós temos aqui neste capítulo o encontro dos dois irmãos. O que o texto vai dizer para nós? Capítulo 33, de 1 a 20. Inicia o capítulo dizendo que, conforme anunciado em Gênesis 32, versículo 7, Esaú marcha ao encontro de Jacó com 400 homens. Isso indica o quê? Que a intenção primeira não é de ter um encontro pacífico. Por parte de Esaú, não é de ter um encontro pacífico. 400 homens significa guerra. Ok? No entanto, a intenção de guerra de Esaú se enfraquece pelo sentimento fraterno, ao ver seu irmão que se aproxima dando sinais de submissão. Versículo 3. Qual é este sinal de submissão que Jacó dá a seu irmão Esaú? Ele, diz o versículo 3, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes, antes de se aproximar do seu irmão. Isso significa um sinal total de submissão. Prostrar-se por terra é uma atitude também do povo israelita de adorar a Deus, de submissão a Deus. Jacó faz este gesto com o seu irmão Esaú. Ele dá total entendimento a Esaú de submissão. Isso, como nós falamos na nossa linguagem, quebra o coração endurecido de Esaú, que nós vimos que no relato que nós lemos, se aproximar do outro com 400 homens significa que ele está disposto a fazer guerra. Só que neste momento, quando os dois irmãos se encontram, esta intenção de guerra se enfraquece no coração de Esaú.
porque ele vê a total submissão do seu irmão. Isso é mais forte e arranca do irmão ofendido abraços, beijos e choro, e o reconhecimento implícito dos efeitos da bênção que traz o irmão mais novo, identificada pela presença das mulheres, dos filhos e do rebanho. Versículos de 5 a 8. Então, tudo isso faz com que Esaú repense a sua atitude contra o seu irmão. E acontece um encontro muito bonito entre os dois. Há abraços, há choro, é como nós falamos também na nossa língua de hoje. Lava-se a alma um do outro neste encontro pacífico, ok? Jacó não se sentirá bem enquanto seu irmão não aceitar os presentes e dons, porque sente-se até certo ponto devedor de seu irmão. Jacó sente que deve ao seu irmão. Ele encontra o perdão por parte do seu irmão, mas ele ainda se sente devedor. Isso está no versículo de 9 a 11. Aceitando os dons de Jacó, Esaú quer caminhar ao lado do seu irmão. Versículo 12. Mas é claro que ambos devem caminhar por caminhos distintos, cada um para um lado. De novo, Jacó decide astutamente caminhar à distância. Esaú regressa para Seir, a oriente do Jordão, ao passo que Jacó se dirige para Sucote, ao ocidente do Jordão, e depois para Siquém, onde levanta sua tenda em campo comprado. Jacó compra aquele pedaço de terra. Lembram-se que Abraão fez a mesma coisa? Jacó aqui faz a mesma coisa. Ele compra em Siquém um pedaço de terra. Está no versículo 19. Por 100 moedas de prata. E ali ele se estabelece. E também ele constrói um altar dedicado ao Deus de Israel. Ao Deus de Israel. Versículo 20, logo na sequência. Como que fica ratificada neste versículo a conexão íntima de Jacó com Abraão, ok? A permanência de Jacó em Siquém será temporária. Ele não vai ficar ali, pois o autor sagrado emprega isso, a estadia, vamos dizer assim, de Jacó em Siquém, para conectar sua história à de Abraão. Isto é proposital pelo autor sagrado, para dar sequência, podemos dizer assim, na promessa, ok? E também temos o interessante que ele chama Deus de El, ao Deus chamado El, ao Deus de Israel. Porque agora Jacó se chama Israel. Então, este é o contexto do capítulo 33 que nós vemos. E o que nós podemos extrair de mensagem deste capítulo para nós? O versículo que mais nos chama a atenção é o versículo 10. Jacó diz a Esaú que contemplou o seu irmão como se contempla a Deus. Eu dizia no início que o prostrar-se por terra é sinal de adoração a Deus, muito comum do povo israelita, a prostração por terra. E aqui Jacó faz este gesto ao seu irmão Esaú,
E no versículo 10 ele diz que olha para o seu irmão como se estivesse olhando para o próprio Deus. Isso é muito interessante. E isso nos leva a refletir o quê? Aqui vemos a importância, dentro de todo este relato, de conseguir ver Deus no irmão. Toda a Bíblia vai nos chamar a atenção para isso, de que nós possamos ver Deus na pessoa do irmão. Deus que mora no irmão. Ora, nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Então, quando olhamos para o nosso próximo, devemos estar olhando para o próprio Deus. Assim faz Jacó com o seu irmão Esaú. Tá certo? Não só no irmão de sangue, ver Deus não só no irmão de sangue, mas em todos, pois todos somos filhos do único Deus. Esse texto nos leva a fazer esta reflexão para a nossa vida espiritual. Muito importante isso. Por mais dificuldade que tenhamos com o nosso próximo, que é nosso irmão, seja ele de laços de sangue ou não, é nosso irmão, porque somos filhos do único Deus, precisamos aprender do texto sagrado a olhar Deus no irmão. Assim, nós vamos evitar muitas coisas ruins. Porque toda vez, e isso também o texto sagrado deixa claro para nós, toda a Bíblia deixa claro isso para nós, que tudo que nós fazemos contra o nosso irmão, nós estamos fazendo contra o próprio Deus, porque Ele é Pai de todos. Ok? Então é um versículo que deve nos fazer parar para pensar nos nossos relacionamentos. Como andam os nossos relacionamentos com o nosso próximo? E quando eu falo próximo, repito, não estou falando daqueles que convivem debaixo do mesmo teto. Estou falando com aqueles que fazem parte da nossa vida, com aqueles que ao longo da nossa vida Deus foi colocando no nosso caminho. Como anda o nosso relacionamento? Conseguimos ver Deus, contemplar Deus no irmão, como diz Jacó? É para se pensar. A resposta é pessoal. Cada um de nós deve dar esta resposta. Ok? Apesar de toda a trama deste relato, até agora, fica a mensagem de ver Deus no irmão ou na irmã. Também não basta o perdão, nós vimos aqui. O perdão é dado, sim. O perdão deve acontecer sem dúvida, porque aquele que crê não pode viver com mágoas, ressentimentos e muito menos com rancor ou muito menos nunca mais querer se reconciliar com o irmão. Isso é totalmente contraditório à fé que se diz pertencer. Totalmente contraditório. Então, também não basta o perdão. É preciso a justa reparação pelo dano causado. Assim é a insistência de Jacó para Esaú aceitar os dons, aceitar os presentes. Assim estará completo o perdão, com a justa reparação. Então, todo pedido de perdão, todo perdão vem acompanhado de uma reparação. Isso a Bíblia vai nos mostrar em todos os seus capítulos e versículos que é preciso que haja isso. Então, para aquele que crê, perdão deve acontecer, mas a reparação pelo dano causado também. E Jacó, ele vai reparar o dano causado ao seu irmão. Ele roubou a sua primogenitura. Ele roubou a bênção que seria do seu irmão.
ele fez muito mal ao seu irmão, dentro do contexto histórico daquela época. Então é preciso agora, a partir desse encontro, a partir de todo esse contexto que nós vimos, de pedido de perdão, de choro, de acolhimento entre um e outro, que haja uma justa reparação. Aceitar ou não cabe à pessoa a ser reparada. E Saul aceitou, como diz o texto, de tanto Jacó insistir com ele. Mas a reparação deve ser oferecida. E isso nos faz recordar também textos do Novo Testamento, principalmente a leitura de quando Zaqueu encontra-se com Jesus. Não é mesmo? Zaqueu diz diante de Jesus: se eu defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. Ele faz também a reparação pelos seus erros. Então, como eu disse, todo o texto sagrado vai ligando um fato no outro e vai falando sempre disso. Então, que fique para nós, da leitura do capítulo 33, essas duas mensagens: o perdão junto com a reparação e o procurar ver Deus no irmão. Por mais difícil que seja, por mais talvez males que esse irmão possa ter causado, ou eu causado na vida dele, é preciso ver Deus nele, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Jamais um crente, aquele que crê, melhor dizendo, pode se comportar como inimigo um do outro. Isso contradiz totalmente a fé que diz professar. Ok? Então espero que vocês tenham apreciado esse estudo, espero que tenha servido como uma reflexão espiritual também, que é a intenção do texto. Mais do que contar histórias, o texto sagrado vem carregado de mensagem espiritual para nós, de mensagem de Deus para nós, mensagem teológica, mensagem de Deus para nós. Então espero que vocês tenham apreciado. Se você gostou, deixe um joinha lá no canal. Se você gostou, compartilhe. Se você não se inscreveu, se inscreva. E muito obrigado a você que tem sido fiel desde o início, acompanhando o estudo do livro do Gênesis. Até o próximo encontro. Um abraço a todos.